Bom dia, bom dia, bom dia! Hoje eu quero falar com vocês sobre avaliação de imóvel que ainda vai ser construído. Como assim, Viviane? A gente não tem que avaliar um imóvel só quando ele já existe? Também, mas também quando ele existe no papel é possível fazer essa avaliação. E isso acontece porque a gente considera, nesses casos, o imóvel como se pronto estivesse. Grava essa frase. A avaliação de imóvel que ainda vai ser construído é considerada a avaliação do imóvel como se pronto estivesse. Show? Por quê? Porque quando ele é feito, tem o custo de construção dele e ele está pronto, por exemplo, para ser vendido, ser transacionado, enfim, para morar, tem uma valorização aí, não é? Você não vai, se você, por exemplo, os construtores aí, os engenheiros que constroem para vender ou fazem projetos para algum construtor que faz para vender, sabe que o valor de venda ali vai ser maior, com certeza, do que o valor que você gastou na obra, senão não fazia sentido construir para vender, não é verdade? Então, o que acontece? A gente pode fazer a avaliação do imóvel pronto, seja casa, terreno, para vocês memorizarem, casa, terreno, apartamento, empreendimento, que são blocos e blocos numa mesma avaliação, considerando todos os tipos de apartamentos, comércio, galpão, enfim, muitos tipos de imóveis, até vaga de garagem pode ser avaliada, viu? Mas quando a gente fala de construção que ainda vai ser realizada e a gente avalia isso, tem diferença nas variáveis, Viviane? Não, nas variáveis não, por incrível que pareça, porque você vai considerar como se aquela casa já estivesse construída, tá? O que acontece, eu vou separar em duas partes hoje o nosso bate-papo, tá? A primeira parte eu vou falar como acontece nas instituições bancárias, tá? Nas instituições bancárias, quando se trata de avaliação de uma construção que ainda vai ser realizada, hoje um dos principais bancos que realiza esse tipo de avaliação que em grande escala é a Caixa Econômica. A Caixa Econômica Federal, se o cliente chega lá e quer construir um imóvel, mas ele não tem nem o terreno e ele não tem nem o dinheiro ali, o montante todo para casa, o que é feito? Existe toda a parte burocrática lá, por trás, comprovação de renda e afins, que a gente não entra aqui porque o nosso foco é a avaliação. Mas, bom dia! Mas o que acontece? Se o cliente ele vai construir e não tem o montante, não tem esse dinheiro, nem o terreno, não tem nada, só tem como comprovar a renda que ele pode pagar um financiamento, é demandada uma atividade onde se chama análise de construção com financiamento do terreno também. Então, a pessoa ela vai financiar a obra e o terreno. Para isso, precisa avaliar os dois, tá? Então, se a pessoa não tem o terreno, você tem que fazer a avaliação da obra, da casa como se pronto estivesse, e do terreno, tá? O que acontece é que, às vezes, a pessoa só tem o terreno, né? Se a pessoa só tem o terreno e ela quer financiar só a obra, também é possível. Só que a diferença é que aí você vai avaliar somente a obra, a construção como se pronto estivesse, o imóvel como se pronto estivesse, e a parte do terreno vai ficar estabelecido como sendo até 30% do valor dessa avaliação final. Parece complicado, né? Mas na prática não é um bicho de 7 cabeças. Então, eu vou recapitular com vocês com mais calma para que faça sentido para vocês, tá? Vamos supor que você vai comprar, vamos supor que o seu cliente vai financiar uma construção e ele não tem o terreno, tá? Você está fazendo o projeto e tudo mais. O que ele vai precisar? Primeiro, ele vai comprovar lá as rendas dele e tal.
Depois, ele vai precisar que o seu projeto, caso você faça o projeto ou a execução, seja de acordo com os normativos da instituição bancária onde ele está financiando. Que aí entra uma série de coisas, tamanho de aberturas, afastamento de aberturas, código civil, distância de fossa, de sumidouro, bom dia, e tudo isso aí. Entra todas essas questões. Então o projeto tem que ser feito de acordo com já no projeto, entende por que eu digo que é importante vocês já conhecerem isso para perguntar para o seu cliente, você vai financiar esse projeto que a gente está fazendo? Porque se você for, eu já consigo te deixar a par disso, disso e disso, entendeu? O cliente não chega falando, olha, faz um projeto para mim, assim, eu vou financiar. Não, ele chega assim, falando que ele quer uma casa, né? Então, eu já fiz projeto, então sei, já senti bastante isso na pele, tá? E faz muita diferença você ter esse conhecimento. Aí, se ele chega e você faz o projeto de acordo com os normativos da instituição bancária, beleza, mas não para por aí. Quando ele vai financiar uma construção com aquisição de terreno, isso quer dizer, grava essa frase, financiamento de construção com aquisição de terreno. Por que eu tô falando grava essa frase? Porque esse é mais uma atividade que você pode se habilitar enquanto engenheiro ou arquiteto avaliador para aumentar a sua rentabilidade. Por quê? Quando a gente fala de avaliação para banco de um imóvel pronto, a gente fala ali em laudos de grande quantidade de laudos, mas a gente fala em laudos de 400 e pouco ou 1.400 e pouco, no caso do BNDES. Agora, quando a gente está falando de avaliação para construções que ainda não saíram do papel, quer dizer que você vai ter que olhar o orçamento do cliente. E aí, o valor do seu trabalho sobe. Nessa atividade, a avaliação e análise de construção com aquisição de terreno em bancos, enquanto um laudo simples aí de 4 folhas de um imóvel pronto 400 e poucos reais, esse tipo já vai para 923 reais, né, mais o deslocamento. Então, o que eu sempre falo você sabendo fazer um laudo completo, assim, mas na qualificação certa, sabe, sem sair na louca pegando uma coisa daqui, te habilita nisso. E você pode entrar para fazer uma atividade de imóvel pronto e aproveitar e já ticar essas outras atividades que necessitam do mesmo conhecimento. Só é diferente o jeito de colocar as informações. E quem tá do lado de fora já olha e fala, não, mas assim, eu só sei fazer avaliação de imóvel pronto, então não vou me habilitar nessa de 923 reais. Meu filho, mas se vem 923 reais, vem 6 laudos para você no mês de 923 reais, já não vai dar um up no seu faturamento mensal? Dá muito up no faturamento mensal. Eu tenho 3 empresas de avaliação, né, atuantes, e essa atividade, ela dá um up muito legal, né? Como as pessoas que trabalham comigo geralmente recebem por porcentagem, para elas é muito interessante também fazer essa atividade. Então, se você aprende a fazer um laudo completo, você consegue entrar para os editais que pedem um laudo completo, você consegue entrar para os editais que pedem 2 laudos completos, porque você sabendo um, você já vai saber fazer o outro, e você pode fazer até da mesma cidade, só mudar a tipologia, ou fazer até no mesmo bairro, você pode, não tem problema, desde que seja um imóvel diferente. Pode fazer avaliar a casa do seu primo, a casa da sua... Não, parente geralmente eu evito, por conta do sobrenome ser igual, pode soar antiético. Avaliar a casa de um amigo, de outro amigo, de um vizinho, e aí você vai estar comprovando sua capacitação técnica, tá? Qualificação técnica. Então, você vai poder fazer isso. E além disso, você vai poder, sabendo fazer você vai poder entrar em vários bancos, vai poder fazer os judiciais, vai poder fazer os particulares e vai poder assinalar outros tipos de atividades que talvez nem tenha passado pela sua cabeça que você poderia fazer. E dar um up aí nervoso no seu faturamento. Então, quando você vai fazer avaliação
se o seu cliente foi lá e tudo mais, e você está fazendo o projeto dele, ele vai em algum momento te pedir, ele até então não sabe, tá? Mas se você conhece a área, você já vai estar sabendo que ele vai precisar, para esse tipo de avaliação de imóvel que vai ser construído, um orçamento. Mas que orçamento? Eu uso qual planilha, de onde eu pego os parâmetros e tal. Esse orçamento, quando a gente fala em instituições bancárias, a instituição bancária, o banco, ele tem uma planilha específica para esse orçamento. E ela é atualizada, eu acho que já está na versão 20 e poucos. Ela é atualizada, eu acho, só em 2020 ela foi atualizada umas 4 vezes. Então, primeiro, se você manda a versão desatualizada, tá na 20, vamos supor, não lembro exatamente, mas tá na 24, você mandou a versão 21. Você tá achando que tá arrasando ali com a versão última, tá no padrão, beleza. Vai ser reprovado o processo do seu cliente, porque não mandou a versão atualizada. Mas, Viviane, onde que eu consigo essa versão atualizada? A gente tem essa versão atualizada. É uma versão que ela não é sigilosa, essa planilha não é de grau de sigilo, ela pode ser disponibilizada para os responsáveis técnicos e precisa ser feito ali dentro. Então, ali dentro tem todos os itens, tem todos os tópicos de infraestrutura, superestrutura, tudo. Cobertura, parte de impermeabilização, revestimentos externos, internos e tudo mais. Mas assim, Viviane, eu vou ter que detalhar tudo isso para o meu cliente? É por isso que você vai cobrar mais caro no seu projeto quando o seu cliente for financiar. Não precisa ser exorbitantemente mais caro, mas pelo menos você não vai fazer isso de graça, né? Você vai poder agregar valores e vender o seu trabalho ali, que vai ser de qualidade. Então, nesse caso, você vai colocar, você especifica os quantitativos. Essa planilha é bem simplificada, tá? Mas não é muito autoexplicativa, tá? Não é muito didática. Então, ela tem todas as especificações para você colocar as quantidades de esquadrias e tudo mais. O que acontece muito? O pessoal coloca as quantidades, os quantitativos, faz esse levantamento ali. Um levantamento simplificado, tá? E na frente sempre tem um campo para colocar as especificações do material. Que marca, porcelanato de tanto por tanto, ou piso vinílico, enfim, que revestimento que e tudo mais. E precisa ser colocado o que vem de planilha de responsáveis técnicos que não tiveram acesso a essa área e não sabe que tem que vir essa especificação, é muito. Por quê? Não colocam essa especificação na frente. E aí, o cliente deu entrada no processo, você mandou o projeto, mandou a planilha, tudo mais, conseguiu essa planilha e tal, preencheu lá do jeito que você imaginava que era, porque ninguém nunca te explicou, ninguém explica, gente, isso. E aí, o cliente foi dar o seu andamento no processo. Aí, lá no item impermeabilização, esqueceu de especificar, não sabia que era para especificar, impermeabilização das 3 primeiras fiadas de alvenaria, da viga baldrame e tal, vai voltar o seu processo, tá? Então, assim, são coisas que atrasam muito a sua vida e a vida do cliente, provavelmente porque você ainda tem alguma coisa para receber daquele serviço do seu cliente. Os pedreiros estão loucos para começar a obra e tudo mais, o seu cliente está louco para morar na casa e tudo mais, então, assim, atrasa a vida de todo mundo. E quando é negado, o seu cliente ainda tem que pagar uma taxa a mais, né? Porque para um avaliador reanalisar um processo, ele recebe uma taxa por isso. Mas aí você pode pensar, mas então vocês gostam de negar. Não, a gente não gosta de negar processo, sabe por quê? Porque pra gente é considerado um retrabalho. Enquanto a gente está refazendo uma análise uma avaliação de um processo que foi negado, a gente poderia estar fazendo um inteiro. Quando a gente trabalha com volume de serviço, é assim, a gente preferiria estar fazendo um laudo do começo, porque uma reanálise é menos da metade do valor, então pra gente não é interessante sair negando. E também porque, poxa, muitas vezes a gente está falando de construções que a cliente tá, assim, juntando dinheirinho ali da parcela, a casa da sua vida, o seu sonho, então, assim, não dá pra brincar com essas coisas, né? Então, não, a gente não gosta de negar processo, mas é inevitável
aproximadamente entre 40% e 50% dos processos são negados. É muita coisa. E Viviane, onde que está esse problema? Infelizmente, o problema está na falta de conhecimento dessa área, na hora de colocar em prática no projeto, ou na execução, ou no orçamento, nessa pasta técnica que o cliente vai mandar para o processo de aprovação da sua construção para financiamento. Então, é extremamente importante. Beleza, né? Nesse caso, ainda há uma chance, né? Não tá tudo perdido, porque quando são coisas pequenas, detalhezinhos como isso que eu falei da impermeabilização e tal, a gente ainda gera uma pendência, entra em contato com o responsável técnico, né? E fala, olha, corrige isso daqui e tal, só que você tem aí 4 dias para corrigir isso para mim, 2 dias, enfim, depende de que fase que tá a situação, e me manda. Isso é autorizado, tá? É legal, mas é uma vez só. Se mandar e tiver errado, vai negar direto, tá? Porque é esse procedimento obrigatório dos bancos. Então, tem que ter muito cuidado, porque isso aí é dinheiro que está sendo perdido, dinheiro de tempo, de energia, de tudo, né? E ainda se corre o risco de alguma coisa errada para a obra, vai ter que quebrar a parede, vai gerar prejuízo, enfim, uma dor de cabeça danada, né? Porque a gente que é arquiteto ou engenheiro, a gente sabe que quando o cliente, que alguém liga de uma obra, a gente quase infarta, né? Já imagina que alguém caiu, que aconteceu alguma coisa, eu sei muito bem como que é. Então, menos dor de cabeça possível, porque aqui a gente está buscando maior faturamento com mais tranquilidade, né? E dessa forma que eu tô falando pra vocês é super possível, tá? Então, se o seu cliente vai financiar um imóvel e a construção e o terreno, lembrem que você, como responsável técnico, vai precisar se precaver com a planilha, com um RT de tal jeito, a RT de muro de arrimo se for necessário, atender os requisitos no projeto, tudo isso, tá? E além disso, essa planilha de orçamento que é encaminhada junto com a sua pasta técnica do seu cliente, precisa atender uns intervalos, umas porcentagens de acordo com a norma do banco, tá? Isso não tá aí pra vocês. Tem lá, geralmente, infraestrutura, deve estar entre tantos e tantos por cento, superestrutura, entre tantos e tantos por cento. Fugiu daquilo, seu processo vai voltar. São muitas coisinhas que na prática parece ser, quando você tem acesso, agiliza muito a vida, né? E evita muitos riscos. E se isso vai ser financiado, agora, beleza, caiu lá na mão de um avaliador credenciado, né? Que eu almejo aí pra vocês, que vocês se habilitem aí em vários bancos ou no mesmo banco em várias atividades. Acho que esse é o caminho, assim, o pontapé inicial. Quando cai na mão do avaliador, o que ele vai fazer? Se ele pega um processo assim, que vai ser construído esse imóvel. Ele primeiro vai conferir todo o projeto. Ele vai conferir esse orçamento. Nossa, mas que trabalheira, Viviane. Ele vai conferir tudo. Ele vai conferir de acordo com aqueles parâmetros que eu falei de porcentagens. Não é uma conferência, eu vou fazer o levantamento de toda essa casa aqui, de toda essa obra, de todos os serviços. Não, porque senão precisaria ganhar muito mais, né? Mas ele vai fazer ele já vai fazer de acordo com os parâmetros certos. E se alguma coisa não encaixar naquele parâmetro, aí sim, você dá um zoom naquele item ali para ver o que tem de errado naquele item para fazer um apontamento. E vai conferir os documentos e tudo mais e vai avaliar, né? Então, ele quando vai avaliar, ele vai avaliar o imóvel como se pronto estivesse, através, na maioria das vezes, por inferência estatística, por método comparativo de dados do mercado, onde você pega vários dados assemelhados, faz a coleta de dados, depois faz o tratamento desses dados dentro de um software, gera um gráfico e tudo mais, chega num valor de avaliação dentro dos coeficientes da norma e tudo mais, que é o que eu vou explicar aí para vocês ainda com calma, tá? Mas vocês precisam saber o porquê, né, que vocês estão fazendo isso e para quais atividades, porque o objetivo é que vocês cresçam. E aí você vai
chegar no valor do imóvel como se ele estivesse pronto. Mentaliza que aquela casa que está no projeto já está construída e é nova, tá? Porque daí não vai ter depreciação. E aí você vai avaliar ela daquela forma. Após isso, você fala, poxa, mas tem o terreno ainda, ele tá financiando o terreno também. Quando a gente avalia a casa, como se ela estivesse pronta, como se ela fosse, por exemplo, ser vendida, transacionada pelo valor real de mercado, pensa comigo, aquela casa já tem um terreno. A gente não separa isso na hora de vender. Quando você vai vender para alguém, você não fala, olha, eu vendo esse imóvel aqui por 140 mil, mas assim, eu quero 80 mil na construção e tantos mil no terreno. A gente não separa isso na hora de transacionar. Então, quando você vai avaliar um imóvel que ainda vai ser construído, que ainda está no projeto, no orçamento, no papel, você vai considerar a avaliação do imóvel como se pronto estivesse, vai colocar isso na observação do seu laudo e vai considerar ali dentro as variáveis dessa avaliação do imóvel como se pronto estivesse, a área da casa, a área do terreno, ou seja, o terreno vai estar incluso na avaliação do imóvel como se pronto estivesse, número de quartos, distância ao polo valorizante, tudo isso, tá? E aí, você tem ainda que avaliar separado, se o seu cliente vai financiar o terreno, separado o terreno. Mas, Viviane, não faz sentido, já não foi avaliado lá na casa como os prontos estivesse? Foi, só que aquilo ali é o valor da casa já valorizada, como se ela fosse ser vendida naquele momento, construída, pronta, linda. Agora, você vai avaliar o terreno para você poder expressar isso. Bom dia! Para você poder expressar isso na sua, no seu laudo, né? E aí, quando você vai avaliar o terreno, aí são as variáveis de terreno, você vai fazer 2 modelos estatísticos, tá? Se a pessoa for financiar um imóvel, uma construção, e cair na sua mão para avaliar. Você vai avaliar a casa como se pronto estivesse e o terreno. São 2 modelos separados, são 2 coletas separadas, tá? Só se ela também for financiar o terreno, tá? Senão eu vou falar pra vocês como é diferente. E aí, ela vai financiar esse terreno. E aqui você vai escolher, vai fazer as coletas de dados assemelhados àquele terreno, vai fazer um modelo estatístico, vai chegar num valor, show! Cheguei no valor, quanto vale aquele terreno que ela quer financiar, que ela já escolheu, e vou chegar no valor do imóvel como se ele estivesse pronto. É isso aqui. Você vai ter uma equação de avaliação para o imóvel pronto e uma para o terreno, tá? Mas agora a diferença, se você vai avaliar uma construção, né, que vai ser realizada, vai ser financiada e o terreno já é da pessoa, porque acontece, às vezes a pessoa tem um terreno, mas não tem dinheiro para construir. E aí, nesse caso, o responsável técnico vai fazer o mesmo trabalho. Ele vai fazer o orçamento, vai apresentar RT, vai apresentar projeto arquitetônico de acordo com o banco, tudo mais. Mas na hora que chegar no avaliador, qual a diferença? Ele não vai fazer 2 modelos. Ele vai fazer um modelo para o imóvel, como se pronto estivesse. E o terreno, ele não vai avaliar por um modelo estatístico, que já é da pessoa. O que ele vai fazer? Ele vai... A norma de avaliação dentro, por exemplo, vou falar da Caixa Econômica, que é a que mais faz esse procedimento, tá? De financiamento que ainda vai ser construído. E aí, na hora do terreno, diz assim, pegue 30% do valor do imóvel, da avaliação do imóvel pronto. Avaliei que a casa pronta valeria 140 mil. Pego 30% desses 140 mil e estipulo como o valor do terreno. Às vezes vai ser coerente, às vezes não vai ser coerente, mas é a norma, tá? E saiu algum tempo atrás dizendo que a gente poderia considerar até 30%, né? Então tem essa possibilidade. E aí, qual que tá a sacada que tanto para você lá na ponta como avaliador, quando você estiver avaliando, e para você que está fazendo o projeto ali, dando início a esse procedimento, é que quando o terreno já é da pessoa e você vai avaliar esse imóvel para essa pessoa, vai fazer um projeto para essa pessoa financiar esse imóvel, alguém vai avaliar, você precisa
saber que esses 30% mais o valor do orçamento precisa dar menor do que a avaliação do imóvel como se pronto estivesse. Gente, parece bem complicado, mas vocês precisam ir pegando aos pouquinhos, porque à medida que a gente for conversando mais sobre isso, vai ficar um pouco mais fácil de entender, tá? Porque isso aí é um dos motivos maiores de negação de processos de casas que vão ser construídas em financiamento, tá? Geralmente, o que acontece? Os responsáveis técnicos, por não saberem dessa conta, como é que fecha essa conta, mandam um orçamento alto, ou assim, R$1.000, R$2.000 mais alto, e na hora que faz a conta, valor do terreno, mais valor do orçamento, não dá menor do que a avaliação do imóvel pronto. Aí você pode, enquanto responsável técnico, pensar: poxa, mas como é que eu vou saber quanto que o avaliador vai avaliar esse imóvel como se pronto estivesse? Você não vai saber, mas muito possivelmente, se você já tem um conhecimento de como funciona a área de avaliação e tudo mais, você vai ter uma boa noção de quanto que isso vai girar. Você vai conseguir até simular isso se necessário, não com exatidão, mas vai ter uma ferramenta muito boa aí para se resguardar. E aí você já encaixa o valor do seu orçamento, utiliza materiais que realmente vão se encaixar naquela realidade, junto que com a soma do valor daquele terreno vai dar menor do que o valor final da avaliação. Então, geralmente é esse cálculo, essa conta que tem que fechar. Terreno mais orçamento menor do que a avaliação final da casa, tá? Isso não acontece, tá? Agora, você também, pode acontecer agora na parte judicial, pode ser que você pegue processos que te peçam assim: olha, eu quero o valor desse imóvel, já tem um imóvel lá construído e já está usado, um imóvel grande, né? Que geralmente processos judiciais são imóveis maiores, que agregam mais valor para o avaliador também. Eu quero o valor desse imóvel. Nesse momento real aqui do mercado, eu quero o valor do terreno onde esse imóvel está e eu quero o valor de quando esse imóvel foi construído lá atrás. Nossa, Jane, mas como assim? Isso aí são 3 avaliações? São 3 avaliações, mas tem processos judiciais que pedem isso. Eu já assessorei situação que foi assim, de outra empresa, né? Assessorei situação judicial que foi assim e precisou ser feitas as 3 avaliações, as 3 sequências. E como faz? É diferente. Quando você vai avaliar o terreno, primeiro que você tem que saber, você vai avaliar o terreno situado nesse período de agora, para agora, quanto ele está valendo hoje, beleza, vamos avaliar. Agora, você vai avaliar o imóvel como ele está agora, beleza, é o jeito que eu já ensino vocês a avaliarem. Agora, você precisa saber quanto é que foi gasto na época que ele foi construído. Mas como eu faço isso? Eu vou ter que fazer um orçamento? Jesus, vou ter que fazer um orçamento? Não. Eu já cometi essa gafe aí bem no comecinho, quando eu comecei a trabalhar com avaliação. Eu não tinha noção que... Eu não sabia e não tinha ninguém para me informar na época que dava para fazer de outro jeito. Então eu imaginava assim, nós engenheiros arquitetos, a gente sempre pensa, vai ter que ser por orçamento, né? Como que eu vou levantar o custo de reedição dessa construção lá naquela época? Não, mas tem forma de fazer isso dentro da norma de avaliação. Então, existe uma fórmula, existe como você levantar o custo de reedição daquilo, fazendo a avaliação daquele imóvel e aplicando naquela época, e se necessário também, se você precisar aplicar alguma depreciação, ou se você, como você vai estar levantando o custo, né, daquela obra naquela época, também pode ser que seja um imóvel que não esteja acabado. Se isso acontecer, não entre em desespero, tá?
porque também tem uma forma de resolver, tem como, em vez de você fazer o levantamento de custo da obra até aquele ponto, antes da laje, antes de qualquer coisa assim, antes de outros acabamentos, você aplicar um coeficiente, fazer a avaliação dela como se ela estivesse pronta naquela época e aplicar um coeficiente de depreciação da norma de orçamento, né? E aí você aplica para imóveis inacabados ou considera igual varanda que não tem parede e tudo mais. E aí vocês, sabendo escolher esse coeficiente certo, vixe, seu trabalho assim, que você levaria, sei lá, 4, 5 dias para levantar tudo isso, você gasta meia hora, né? Então, você sabendo avaliar, tá vendo como você consegue entender como se adaptar em todas as situações? Até para o levantamento de um custo aí de redição de uma construção, se o juiz pede aquilo, você não precisa levantar esse custo. Você faz a avaliação, faz o sistema inverso, faz a avaliação e deprecia de acordo com a norma de orçamento, onde não é uma depreciação por estar degradado, é multiplicar por um coeficiente, por exemplo, 0,75 da norma de orçamento, que quer dizer que é uma obra que não está no mesmo padrão que estaria se estivesse terminada, está faltando coisa ali, então ela não vale 1, ela vale menos que o coeficiente 1, né? Então, assim, a lição de hoje é o que? Eu quero que vocês entendam que conhecer um procedimento de laudo de avaliação, onde está dentro conferência de documentos, porque tudo isso é um conjunto, tá? Do laudo de avaliação. Conferência de documentos, vistoria, coleta de dados, rodagem do modelo estatístico, estrutura do laudo, análise dos resultados e valor final da avaliação. Se sabendo fazer isso aqui bem feito, você se adapta em qualquer situação. Você coloca mais atividades nos bancos que você for se credenciar para ganhar mais. Você entra para mais de um banco e gerencia isso. Você entra para o judicial e pega imóveis mais complexos que valem mais, que muitas vezes alguém não quer pegar, porque não, imagina que é um bicho de 7 cabeças fazer aquela avaliação. E é muito difícil processos judiciais com laudos de avaliação que valham menos de 5 mil reais, né? Então, assim, é muito importante saber se adaptar nesse processo, conhecer, para você que constrói, para você que faz os projetos para serem construídos, faz casas geminadas, enfim, você saber esse processo vai te adiantar muito a vida, vai evitar você pagar taxa extra depois, né? E tudo mais. Vai evitar a quebradeira na obra e tudo mais. E também para financiamento aí de casas geminadas, por exemplo, também tem as situações, tem os normativos específicos disso, né? Parede dupla, fechamento, uma parede que sobe até o oitão, com fechamento e tal. Então, assim, tem questões muito específicas, né? Que eu poderia estar aqui falando, mas também não quero cansar vocês em relação a isso, porque eu acho que a constância aqui é muito importante, né? Que vocês vão pegando e vão... Por que isso é muito importante? Porque vocês vão desenvolvendo um senso crítico de avaliador, aquele famoso feeling, né? Vai entendendo como funciona e isso vai trazer muitos benefícios para vocês. Esses dias agora, eu até mandei lá no Telegram, né, para o pessoal ver como que existem situações que precisam de avaliador, mas não sabem onde encontrar, né? Então é o que eu sempre falo, não é vocês saírem correndo atrás do trabalho, porque o trabalho, vocês estando capacitados, vem até vocês também. Tem um lugar específico, uma instituição que precisa de professor e tudo mais, e professor para ensinar os métodos, né, de avaliação mais complexos, os métodos, vamos dizer, menos usuais, mas aqueles que
onde você consegue pegar imóveis de grande porte e tudo mais, em shopping e tal. E não estava encontrando, né, alguém capacitado para ensinar isso. Entraram em contato comigo e tudo mais, tá? A gente está negociando as coisas, mas o que eu quero que vocês vejam é as possibilidades, né? Quando surgir uma licitação, quando você surgir novos editais, tem edital aberto no Piauí, tem edital aberto em Minas Gerais, tem o edital do Banco do Brasil aberto, tem o edital do BNDES aberto. Você sabia de tudo isso? Tem vários editais abertos que já dá para começar. Eu já comentei que a próxima lista de aprovados do BNDES, de engenheiros e arquitetos aprovados para trabalhar no BNDES, sai dia 26 de abril, sai no mês de abril. E eu tô falando essa data porque, como eu mandei um questionamento, né, pro e-mail do BNDES, eles me responderam, então foram eles que me deram essa data, então eu só tô repassando para vocês. Então, assim, tem uma oportunidade aí já para começar, né? Então, hoje o tema foi mais complexo, mas é para vocês saberem que vocês conseguem pegar coisas grandes, tá? E é isso que eu quero para vocês. E quem já se inscreveu no nosso webinário do dia 4 de fevereiro, vai ser na quinta-feira, às 8 horas da noite. Já vejam se vocês já confirmaram a presença, tá? No link que chegou no e-mail de vocês, porque aí vocês conseguem ir pro Telegram, onde eu mando mais algumas, tem um contato mais próximo. Ou se você ainda não se inscreveu, corre lá no link da bio, se inscreve, porque esse webinário vai ser com a intenção de mostrar a estrutura de cima e embaixo de um laudo completo de avaliação, do jeito que você precisa para entrar em qualquer dessas portas que você escolher para o mercado, porque a ferramenta é o laudo de avaliação. Você não precisa, para entrar no mercado de avaliação e começar a faturar, de uma pós, né? Você não precisa disso de cara. Tem gente que faz a pós, tá tudo bem, eu já fiz pós. Mas porque eu quis me especializar. Mas eu fiz a pós pagando a pós com o dinheiro que eu já estava ganhando de laudo, né? Então, assim, você tem vontade de se especializar e a fundo mesmo como eu fui, beleza. Mas aí, Thaisa, beleza, você pode ir a fundo. Mas primeiro se preocupe de começar a ganhar um dinheiro com isso. Se preocupe em entrar para o mercado de laudos, né? Que porta você quer escolher primeiro? Poxa, você ter liberdade de escolha é uma coisa que muitas vezes em outras áreas da construção civil a gente não consegue, né? Eu tenho até um vídeo com a Thaisa aqui, que acabou de entrar lá no feed do Instagram, que fala como que laudos de avaliação abriu muitas portas para o mercado, né? Ela, por exemplo, foi alguém que ela conta lá no vídeo pra gente que saber fazer os laudos fez com que ela conhecesse melhor a área, entrasse para a área de inspeção também e tal, acaba tendo mais oportunidades de crescer, acabou sendo chamada para ser sócia, por vencer um processo judicial muito legal. Então, assim, gente, tem possibilidades. Vamos abrir esses olhos, vamos aí faturar mais, vamos trabalhar, e é esse passo a passo que eu vou trazer para vocês no dia 4 de fevereiro, tá bom? Bom dia, lá sim, bom dia pra vocês e fiquem com Deus, a gente vai se falando lá pelo Telegram, me mandem direct ou comentem nos posts qualquer dúvida que vocês tiverem e bora lá, beijo, beijo, vou desligar.